Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Radassa Carvalho e hoje nós vamos percorrer alguns lugares extraordinários pelo mundo, lugares incríveis que ficam aqui no Brasil e também lugares maravilhosos que ficam fora do nosso país, em outros países, em outros lugares do mundo, mas que realmente vale a pena detalhar e conhecer. Talvez, se você não conseguir ir fisicamente a essas localidades, pelo menos aqui pelo nosso canal você vai poder conhecer lugares sensacionais. Nem eu sabia que o nosso mundo, o nosso país, o Brasil e outros países têm lugares tão encantadores como estes. Mas vamos falar primeiramente de um local que fica no Cazaquistão. Que lugar é esse que fica no Cazaquistão? É o Glaciar Bogdanovich. Olha só o nome desse glaciar. É um local amplamente conhecido. Vamos falar um pouquinho sobre essa região, sobre os glaciares, pois são grandes massas de gelo que se formam a partir da compactação da neve ao longo do tempo e desempenham um papel crucial no ecossistema global. Então, nós sabemos que esses lugares são difíceis de acesso. Pode-se achegar de avião, podemos ir também por transporte terrestre, mas pode pensar que é uma viagem com cerca de mais de 1h30 de duração. É muito longe. Existem trilhas para fazer caminhadas, passeios de barco, centro de visitantes, mas existem muitas coisas no Bogdanovich do Cazaquistão. No entanto, nós podemos falar que o Cazaquistão abriga várias cadeias de montanhas, como as montanhas Altai e a cordilheira Chanshan, onde muitos glaciares podem ser encontrados. O Cazaquistão é conhecido por sua vasta paisagem que inclui estepes, desertos e montanhas. Também podemos ver nas montanhas de Tianshan, são essenciais para o abastecimento da água na região. Eles derretem durante os meses quentes, alimentando os rios e lagos. Para quem deseja uma aventura ao ar livre, a região montanhosa oferece oportunidades para trekking, escalada e esqui. Os viajantes também podem explorar trilhas que levam às vistas deslumbrantes dos glaciares e das montanhas circundantes. A área ao redor das montanhas abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies raras de fauna e flora. O Cazaquistão tem uma rica herança cultural, com tradições nômades que ainda são praticadas em algumas áreas rurais. Os visitantes podem aprender sobre a cultura local enquanto exploram as montanhas. Os glaciares se formam a partir da compactação e recristalização da neve ao longo de muitos anos. Primeiro, o acúmulo de neve em regiões montanhosas onde as temperaturas permanecem abaixo de zero durante grande parte do ano. A neve se acumula durante o inverno. Essa neve pode ser resultado de precipitação atmosférica na forma de flocos de neve. A compactação ao longo do tempo, essa camada de neve acumulada é comprimida pela adição de novas camadas de neve em cima, e essa pressão faz com que os cristais de neve se compactem e se tornem mais densos. Então vem a recristalização, que com a pressão contínua e as mudanças de temperatura, a neve compactada começa a se transformar em gelo. Os cristais de gelo se reorganizam e crescem em tamanho, formando um gelo denso e sólido. E aí vem o movimento do gelo, que uma vez ele atinge uma espessura significativa, com geralmente 30 metros ou mais.
ele começa a fluir sob sua própria gravidade. Esse movimento resulta na formação do glaciar, que avança lentamente para baixo das encostas das montanhas. A erosão, à medida que o glaciar se move, ele erode o solo e as rochas ao seu redor, criando vales em forma de U e outras características geológicas únicas. Então vem o derretimento, que durante os meses mais quentes, parte desse gelo acaba derretendo, contribuindo para os rios e lagos locais. A relação entre acúmulo e derretimento determina o crescimento ou a retração do glaciar. Esses processos são comuns a muitos glaciares ao redor do mundo. Do Cazaquistão, nós vamos então para a China para falar sobre o Monte Huaxina, ou Huax. É uma das 5 montanhas sagradas da China e está localizada na província de Shanxi. Ele é conhecido não apenas pela sua beleza natural, mas também por sua rica cultura e sua história religiosa. Vamos então explorar essa fascinante história do Monte Hua na China, pois ele tem uma altura de cerca de 2.154 metros, tornando-se um dos picos mais altos da região. É formado por suas impressionantes, rochosas formações e penhascos verticais, o que o torna um destino popular para caminhadas e escaladas. O Monte Hua é considerado um local sagrado tanto no budismo quanto no taoísmo. Muitos templos foram construídos nas encostas da montanha ao longo dos séculos. Um dos templos mais famosos é o Templo de Nuwa, dedicado à deusa Nuha, que, segundo a mitologia chinesa, é a criadora da humanidade. Desde a dinastia Zhou, em 1046 a.C. a 256 a.C., o Monte Hua já era um local de adoração. A montanha se tornou um centro importante para a prática religiosa e espiritual. Vários imperadores e poetas famosos da China visitaram o Monte Hua, deixando registros de suas experiências e reflexões sobre a beleza do local. Ao longo dos anos, foram construídas trilhas e escadarias que facilitam o acesso aos picos mais altos. A trilha mais famosa é a que leva ao Pico Sul, conhecido por sua vista espetacular. Para tornar o acesso ainda mais fácil, um teleférico foi instalado, permitindo que os visitantes de todas as idades possam desfrutar da montanha sem ter que enfrentar as desafiadoras trilhas. O Monte Hua está envolto em muitas lendas e mitos. Uma das histórias populares é a de que ele é uma morada dos imortais taoístas, onde se acredita que aqueles que escalam suas encostas possam alcançar a iluminação espiritual. O festival anual de Huaxi atrai milhares de visitantes que vêm para celebrar a cultura local com música, danças e rituais religiosos. Uma atividade popular entre os aventureiros é escalar o Monte Hua durante a noite para assistir o nascer do sol do topo da montanha. Não é apenas um espetáculo natural. O Monte Hua, também carrega séculos de história cultural e espiritual. A combinação de sua beleza impressionante com um significado religioso torna-o um lugar fascinante tanto para os turistas quanto para os estudiosos da cultura chinesa. Ainda na China temos o Parque Florestal Nacional da Montanha Changmen.
Localizado na província de Hunan, na China, é um dos destinos turísticos mais impressionantes e populares do país. O parque é famoso por sua majestosa montanha Tianmen, que se eleva a cerca de 1.500 metros acima do nível do mar. A montanha é conhecida por sua forma distintiva e pela Porta do Céu, uma imensa abertura natural que se assemelha a uma porta na montanha. A montanha pode ser acessada por meio de um teleférico que detém o recorde mundial de maior comprimento, cerca de 7.455 metros, e maior desnível, 1.279 metros. A viagem oferece vistas deslumbrantes da paisagem circundante. O parque possui várias trilhas para caminhadas que permitem aos visitantes explorar a beleza natural da região. Uma das trilhas mais famosas é a trilha de vidro, que é construída sobre painéis de vidro e proporciona uma experiência emocionante ao caminhar sobre a paisagem. O parque abriga uma rica biodiversidade com várias espécies de plantas e animais, algumas das quais são endêmicas da região. Além das belezas naturais, o parque também possui significância cultural, com templos e locais históricos que refletem a rica herança da região. O Parque Nacional da Montanha Tianmen atrai milhões de visitantes anualmente, sendo um local popular para fotógrafos, amantes da natureza e aventureiros. O Parque Tianmen é um exemplo impressionante da combinação de beleza natural e cultura, tornando-o um destino imperdível para quem deseja visitar a China. Vamos agora a mais uma localidade. Desta vez, um lugar impressionante é na Rússia, o Lago Baikal. É o lago de água doce mais profundo e antigo do mundo, com aproximadamente 25 milhões de anos. Ele atinge uma profundidade de cerca de 1.642 metros, ou seja, 5.387 mil pés, e contém cerca de 20% da água doce não congelada do planeta. O Baikal é conhecido por sua biodiversidade única, incluindo espécies endêmicas como a foca do Baikal e o peixe homu. A região ao redor do lago é também um patrimônio mundial da Unesco, devido à sua beleza natural e importância ecológica. O Lago Baikal é uma bacia tectônica que se formou devido ao movimento das placas tectônicas. Ele está localizado na Fenda Baikal, uma área onde a crosta terrestre está se separando. Isso não só contribui para a sua profundidade, mas também torna ele o lago geologicamente ativo, o que significa que ele pode continuar a mudar ao longo do tempo. O Baikal abriga mais de 1.700 espécies de plantas e animais, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar, entre elas a foca do Baikal, ou a nerpa, e uma das mais notáveis. Este mamífero aquático é adaptado às águas frias do lago e é um símbolo da fauna local. As comunidades que vivem ao redor do lago, como os buryats e os russos, têm uma rica herança cultural. O lago é considerado sagrado por muitos povos indígenas, que realizam cerimônias e festivais em sua honra. Outro lugar encantador são as cachoeiras subaquáticas Maurício. As cachoeiras de Maurício são um fenômeno natural fascinante e visualmente impressionante.
Embora não sejam cachoeiras no sentido tradicional, elas se referem a um efeito óptico que ocorre devido à interação de correntes marinhas e sedimentos no fundo do oceano. Agora, o que são cachoeiras subaquáticas? Essas cachoeiras são formadas quando a água mais densa, carregada de sedimentos, desce por uma inclinação no fundo do mar, enquanto a água mais leve flui por cima. Esse movimento cria a ilusão de que a água está caindo, semelhante a uma cachoeira. Mas tudo isso acontece sob a superfície da água. Uma das áreas mais famosas para observar esse fenômeno é em torno da costa da ilha de Maurício, especialmente perto da costa de Le Morne, Brabantse. A combinação das águas azul turquesa do Oceano Índico e o fundo marinho cria um contraste visual espetacular. Além de sua beleza estética, essas cachoeiras subaquáticas também têm um papel ecológico importante. Elas ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos e são áreas onde diversos organismos marinhos podem prosperar. Chegou o momento de irmos para o Vietnã, no Parque Nacional Phong Nha Bang. É um dos tesouros naturais mais impressionantes do país e um patrimônio mundial da Unesco desde 2003. Então vamos explorar um pouco esse parque, pois ele cobre uma área de aproximadamente 885 quilômetros quadrados e é conhecido por suas espetaculares formações kársticas que incluem montanhas, vales e cavernas. A região é composta principalmente de calcário, que foi moldado ao longo de milhões de anos pela erosão das águas, criando um vasto sistema de cavernas. Temos a caverna de Phong Nha, uma das mais acessíveis, famosa por suas impressionantes estalactites e estalagmites. A caverna de Son Doong, reconhecida como a maior caverna do mundo. Son Doong tem seu próprio ecossistema e um rio interno. Ela só foi descoberta em 2009 e é um destino popular para os aventureiros. Uma terceira caverna, conhecida como Paradise, ela também é impressionante, formações minerais incríveis. Esta caverna é frequentemente elogiada por sua beleza rara. O parque abriga uma rica biodiversidade com várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. A flora e fauna incluem várias espécies de mamíferos, aves e plantas que são únicas da região. Os visitantes podem explorar o parque através de trilhas para caminhadas, passeios de barco pelas cavernas ou até mesmo atividades de espeleologia. A beleza natural do parque proporciona uma experiência única para os amantes da natureza e de aventura. Além de sua importância natural, o Parque Nacional Phong Nha Bang também possui significados culturais para as comunidades locais, que têm uma rica história ligada à terra. Outro lugar extraordinário que dá vontade de conhecer é no deserto de Saara, a estrutura de Richat, também conhecido como o Olho do Saara, pois é uma formação geológica impressionante localizada no deserto do Saara, na Mauritânia. Então vamos explorar essa fascinante estrutura, pois de Richat, essa estrutura é grande formação circular que se estende por cerca de 50 quilômetros de diâmetro.
Ela é visível do espaço e tem uma aparência semelhante a um olho, o que lhe rendeu o apelido famoso Olho do Saara. Acredita-se que a estrutura tenha se formado há milhões de anos, possivelmente devido a processos de erosão e atividade tectônica. Inicialmente, pensava-se que era um impacto de meteorito, mas estudos indicam que sua formação é mais relacionada à erosão diferencial de rochas sedimentares e ígneas. A estrutura é composta por várias camadas de rochas que inclui quartzito, calcário e outros tipos de rochas sedimentares. Essas camadas foram expostas ao longo do tempo devido à erosão, criando a forma característica da estrutura. Os círculos da estrutura de Richat apresentam anéis concêntricos que são visíveis de várias cores, dependendo da composição mineral das rochas. A erosão ao longo dos séculos revelou essas camadas e deu à estrutura sua aparência distinta. A estrutura de Richat é um local de interesse para geólogos e cientistas, pois oferece insights sobre os processos geológicos que moldaram a região do Saara. Além disso, sua singularidade a torna um ponto turístico interessante. Embora seja uma região remota e árida, a estrutura de Richat atrai aventureiros e turistas curiosos. Muitos visitantes chegaram até lá para ver essa maravilha natural e explorar o deserto circundante. Vamos agora para o deserto na Namíbia. Este deserto famoso é uma das mais antigas e impressionantes formações desérticas do mundo, localizado na costa sudoeste da África. O deserto da Namíbia é considerado um dos desertos mais antigos do nosso planeta. A parte mais famosa do deserto está localizada dentro do Parque Nacional de Namíbia. Uma das características mais icônicas do deserto são as suas dunas, com 55 milhões de anos ou 80 milhões, varia entre eles. A longevidade desta área e destas formações são impressionantes ecossistemas. O deserto se estende por cerca de 81 mil quilômetros quadrados, abrangendo partes da Namíbia, Angola e África do Sul. A parte mais famosa do deserto está localizada dentro do Parque Nacional Naukluft. Uma das características icônicas do deserto são suas dunas altas que podem atingir até 300 metros de altura. As dunas de Sossul Valley são especialmente conhecidas por suas impressionantes formações e cores vibrantes, que variam entre laranja, vermelho e amarelo. O clima no deserto da Namíbia é extremamente árido, com pouca precipitação anual, geralmente menos de 10 centímetros. As temperaturas podem variar drasticamente entre o dia e a noite. Durante o dia, podem ultrapassar os 40 graus centígrados, enquanto à noite podem cair para perto de 0 grau. Apesar das condições severas, o deserto abriga uma variedade de plantas adaptadas à aridez, como a famosa árvore mirabilis, que pode viver por milhares de anos. A vida selvagem no deserto é igualmente fascinante. Animais como antílope, a zebra das planícies e várias espécies de répteis estão adaptados
adaptados às duras condições do ambiente. As cores vibrantes das dunas são resultado da oxidação do ferro nas areias. Essa variação de cor cria paisagens espetaculares, especialmente ao amanhecer e ao entardecer. A região é habitada por várias comunidades indígenas, incluindo os povos San e Himba, que têm uma rica herança cultural e estão adaptados ao estilo de vida do deserto. O deserto da Namibe é um destino popular para os turistas em busca de aventura e beleza natural. Algumas atividades em comum incluem muitas dunas e caminhadas por elas, pois os visitantes exploram as dunas Sussurvlei e Dune 45. Outro passeio interessante são os de balões, que oferece vistas deslumbrantes das dunas. O contraste entre dunas vermelhas e o céu azul cria oportunidades fotográficas incríveis para quem ama a natureza e turistar. Outro lugar impressionante é a montanha Tianzi, na China, pois é uma das mais impressionantes formações naturais localizadas na região Shanjijiaji, na província de Hunan. Seu nome, que significa Filho do Céu, reflete a beleza e a grandiosidade do local, que é conhecido por suas espetaculares torres de arenito e paisagens deslumbrantes, com altitudes que variam de 1.262 mil metros a 1.800 metros acima do nível do mar. A montanha é famosa por suas imponentes colunas verticais que emergem da vegetação densa, criando um cenário quase místico. As formações rochosas foram esculpidas ao longo de milhões de anos pela erosão e são cercadas por uma rica biodiversidade, incluindo várias espécies de plantas e animais raros. A montanha Tianzi faz parte do Parque Nacional de Shanjijiaji, que foi destacado e declarado Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 1992. O parque se tornou um destino popular para turistas e amantes da natureza, oferecendo trilhas para caminhadas, teleféricos e mirantes que proporcionam vistas deslumbrantes das formações rochosas. Além de sua beleza natural, a montanha Tianzi também ganhou fama mundial ao inspirar as paisagens flutuantes do filme Avatar, de James Cameron. Isso atraiu ainda mais visitantes interessados em explorar esse cenário único. Hoje, a montanha Tianzi é não apenas um testemunho das maravilhas naturais da Terra, mas também um símbolo da rica cultura e história da China. Saindo da China, vamos direto para a Islândia para conhecer a Caverna de Gelo da Islândia, um verdadeiro espetáculo da natureza que combina a beleza do gelo com a força dos vulcões. O que são realmente as cavernas de gelo? Elas são formações naturais que se desenvolvem em glaciares, onde o derretimento e a recristalização do gelo criam espaços subterrâneos. Na Islândia, essas cavernas são especialmente impressionantes devido ao clima frio e à presença de grandes camadas de gelo, como Vatnajökull, que é um dos maiores glaciares da Europa. As cavernas de gelo se formam principalmente durante o verão, quando o calor faz com que partes do glaciar derretam. A água derretida escorre sobre o gelo e, ao longo do tempo, pode criar túneis e cavidades. Quando as temperaturas caem novamente, essas cavernas podem ficar congeladas e se transformar em estruturas magníficas.
Uma das cavernas de gelo mais conhecidas na Islândia é a Caverna de Gelo Cristal, localizada no Vatnajökull. Esta caverna é famosa por suas impressionantes formações de gelo azul claro e pelo jogo de luz que ocorre quando os raios solares penetram nas paredes de gelo. Essas cavernas não são apenas belos destinos turísticos, elas também desempenham um papel importante no ecossistema local. Elas ajudam a regular o fluxo de água e fornecem habitat para várias espécies. Além disso, as cavernas de gelo são um indicador importante das mudanças climáticas, pois seu derretimento pode sinalizar aquecimento global. Muitas empresas oferecem passeios guiados para visitar as cavernas de gelo na Islândia. É sempre importante ir acompanhado por guias experientes, pois as condições dentro das cavernas podem ser desafiadoras e mudam rapidamente. Visitar uma caverna de gelo na Islândia é uma experiência mágica que permite observar a beleza crua da natureza. Se você tiver a oportunidade, prepare-se para maravilhar com as cores brilhantes e as formações únicas que só a natureza pode criar. Que tal visitarmos a igreja de Tigray, localizada na Etiópia? Pois ela é uma parte fascinante da rica história e cultura etíope. A região de Tigray é conhecida por sua longa e complexa história, que remonta a milênios. A Etiópia é um dos países mais antigos do mundo, com uma rica herança cristã que começou no século IV, quando o cristianismo foi adotado como religião oficial. Essa igreja foi cavada na rocha. É uma das características maravilhosas que são verdadeiras obras-primas da arquitetura. Essas igrejas foram esculpidas diretamente no granito e muitas delas datam do século IV ao século XIII. As mais famosas incluem a igreja de Abreha, Addis Abeba, uma das mais antigas e conhecidas, famosa por suas impressionantes pinturas murais. Tem também a igreja de Debre Damo, conhecida por sua localização em um penhasco e acessível apenas de uma corda, ao que a torna única. E tem a igreja de Mariankonkor, situada em uma caverna e é famosa por suas vistas deslumbrantes e arquitetura impressionante. As igrejas não são apenas locais de culto, elas também são centros de arte e história. As pinturas e esculturas encontradas nessas igrejas oferecem um vislumbre da rica tradição artística etíope e da teologia cristã. Além disso, essas estruturas servem como um símbolo de resistência cultural durante o período de invasão e colonização. Em 1978, as igrejas monolíticas da Etiópia foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial. Isso destaca sua importância não apenas para a Etiópia, mas para a herança cultural da humanidade como um todo. Infelizmente, a região de Tigray enfrentou desafios significativos nos últimos anos devido ao conflito armado. Isso resultou em danos a muitos locais históricos e culturais. A preservação dessas igrejas é crucial não apenas para a história etíope, mas também para a identidade cultural do povo Tigray. A igreja de Tigray e suas incríveis estruturas escavadas na rocha representam não apenas a habilidade artística dos antigos etíopes, mas também sua fé duradoura. Vamos falar um pouquinho sobre o Monte Roraima,
pois é uma das formações geológicas mais icônicas da América do Sul, localizada na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Então vamos explorar esse fascinante destino. Primeiro, Monte Roraima tem uma altura de aproximadamente 2.739 metros acima do nível do mar, sendo um dos tepuis ou mesas mais altos da região. Os tepuis são formações rochosas de origem sedimentar e são caracterizados por suas paredes verticais e topo plano. O Monte Roraima é considerado um dos mais antigos da Terra, com formações que datam de cerca de 2 bilhões de anos. O seu ambiente único no Monte Roraima abriga uma biodiversidade impressionante. Muitas espécies de plantas e animais são endêmicas, o que significa que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Isso inclui várias espécies de orquídeas, bromélias e até mesmo animais como sapos e insetos. O Monte Roraima é sagrado para algumas comunidades indígenas, como os Pemon e os Capon. Possuem diversas lendas que cercam a montanha, muitas vezes relacionadas a mitos de criação e espiritualidade. O Monte Roraima também está associado à busca pelo Eldorado, a lenda da Cidade de Ouro que atraiu exploradores europeus nas Américas. O trekking até o topo do Monte Roraima é uma experiência popular entre os aventureiros. A trilha leva normalmente de 6 a 8 horas para chegar ao topo, onde os visitantes podem explorar as formações rochosas únicas e as vistas espetaculares. A melhor época para visitar o Monte Roraima é durante a estação da seca, que geralmente vai de agosto a dezembro, quando as condições climáticas são mais favoráveis. O Monte Roraima faz parte do Parque Nacional da Serra da Pacaraima, uma área protegida que visa conservar a rica biodiversidade da região e proteger as culturas indígenas locais. Monte Roraima é um lugar mágico que combina belezas naturais impressionantes com uma rica tapeçaria cultural. Se você estiver planejando uma visita ou apenas deseja saber mais sobre esse assunto e esse destino, sinta-se à vontade para pesquisar mais sobre este monte maravilhoso. Outro lugar incrível é a cratera de Darvaza, no Turcomenistão. Essa cratera, também conhecida como Porta do Inferno, é um fenômeno natural fascinante localizado no deserto de Karakum. Então, a cratera foi criada no ano de 1971 durante uma perfuração de gás natural. Ao tentar explorar um campo de gás, os geólogos acidentalmente colapsaram uma caverna subterrânea, resultando em uma grande cratera. Para evitar a propagação de gás metano na área, os cientistas decidiram incendiar a cratera, acreditando que o fogo queimaria o gás rapidamente. Curiosamente, o fogo ainda arde até hoje, criando um espetáculo visual impressionante. A cratera de Darvaza tem cerca de 69 metros de diâmetro e aproximadamente 30 metros de profundidade. Sua grandeza e as chamas ardentes tornam-na uma atração única. As temperaturas dentro da cratera podem atingir até 1000 graus Celsius, tornando-a um lugar extremamente perigoso para se aproximar. Nos últimos anos, a cratera de Darvaza se tornou uma atração turística popular,
Visitantes vêm de várias partes do mundo para ver as chamas dançantes à noite, criando uma atmosfera mágica. Muitos turistas acampam nas proximidades para observar o brilho da cratera à noite. Há também opções para passeios guiados que incluem transportes e informações sobre a região. O apelido Porta do Inferno é frequentemente utilizado devido ao seu aspecto assustador e ao fogo eterno que arde na cratera. Isso gerou várias histórias e lendas sobre o lugar. A cratera de Darvaza oferece uma oportunidade única para se estudar a geologia local e as reservas de gás natural na região, além de ser um exemplo interessante do impacto humano no meio ambiente. A cratera de Darvaza é um exemplo intrigante da interação entre a natureza e as atividades humanas, resultando em um fenômeno que fascina visitantes com sua beleza assustadora e suas chamas eternas. E vamos finalizar esse vídeo com a Cachoeira de Salto Angel, na Venezuela, pois é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. A cachoeira está localizada no Parque Nacional Canaima, no estado de Bolívar, na Venezuela. Este parque é um patrimônio mundial da Unesco e é conhecido por suas paisagens espetaculares. O Salto Angel tem uma altura total de 979 metros, ou seja, 3.212 pés, com uma queda ininterrupta de 807 metros. Isso a torna a cachoeira mais alta do mundo. Essa cachoeira foi nomeada em homenagem ao aviador americano Jimmy Angel, que descobriu em 1933 durante uma expedição. O nome original da cachoeira é Querepacu-Pai Meru, que significa cachoeira do lugar onde as águas caem, na língua indígena Pemon. A cachoeira se forma a partir do rio Churum, que deságua nas falésias de Tepuy Ayun. Tepuy, uma das muitas mesas de montanhas da região. Os tepuis são formados por rochas sedimentares muito antigas, algumas mais antigas que o planeta, como mais de 2 bilhões de anos. Nós vimos isso quando falamos sobre o Monte Roraima. Para visitar o Salto Angel, os turistas geralmente fazem um passeio de barco pelo rio e depois uma caminhada pela selva. O acesso pode ser desafiador, mas a recompensa é deslumbrante. O Parque Nacional Canaima abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies endêmicas de flora e fauna, mas umas das quais podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A Cachoeira de Salto Angel não é apenas um espetáculo visual impressionante, mas também um símbolo da rica cultura e biodiversidade da Venezuela. Se você gostou desse vídeo em conhecer esses lugares maravilhosos, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu like e pode também nos comentários deixar aí sugestões de lugares que você gostaria de conhecer, que nós vamos falar mais um pouquinho deles aqui no nosso canal.